paz do Senhor para a igreja. Louvado seja Deus. Minha voz, como sempre, rouca, né? Mas sempre a cada oportunidade nos dada, é uma oportunidade dada pelo nosso Deus do céu. E eu estou muito alegre, feliz. Muito alegre, feliz de mais uma vez estar aqui, até mesmo trazendo a palavra do nosso Deus nessa noite, porque o nosso Deus é fiel, agradecendo o evangelista Jota, como de costume todos os irmãos agradecem. Nós não somos diferentes também, agradecer por essa oportunidade. E eu gostaria de dividir com a igreja nessa noite algo que o Senhor falou ao meu coração nessa campanha da semeadura, né? 2015, o ano de Hebron, né? Caleb, né? Eu falo Josué porque foram os dois, mas Caleb, ele possuiu a terra prometida, né? Ele possuiu Hebron, né? Foi lá, cobrou o Hebron dele e era de direito porque ele plantou e ele teve como colher, né? E nessa noite, na nossa vida, o Senhor vai falar o nosso coração. E eu queria que a igreja abrisse Gálatas. Se você puder ficar de pé também. Se não puder, não tem importância. O livro de Gálatas 6, eu vou ler para a igreja 6, versículo 6. Que foi a palavra que o Senhor falou comigo a respeito de semear. Que é uma palavra que fala também sobre semear. E aqui essa palavra de semear, ela diz a respeito do homem, né? Então, que fala assim, Gálatas 6, versículo 6, que diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instrui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ao da família da fé. Só até aqui, a igreja pode assentar. Vou fazer uma oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, eis aqui a Tua palavra, Senhor. E vai ser, Deus amado, até mesmo falada nessa noite, Pai. Eu venho entregar, Senhor, a minha vida, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Da mesma forma, a Tua igreja também. E lhe pedir, Senhor, que toda palavra, Senhor, que foi lida nessa noite, cada versículo, Senhor, desse, que não seja, Deus, a minha vida falando, Senhor, até mesmo da minha maneira, mas o Teu Espírito Santo, que conhece, Pai, cada coração que entrou por essa porta, que possam receber nessa noite, da parte do Senhor, como algo vindo do céu e do Espírito Santo. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Então, igreja, quando o irmão me fez o convite para trazer essa palavra sobre semear, né? Eu tenho visto desde o dia 31, até hoje fiz uma confirmação com meu esposo, que ele pregou sobre Caleb, né? Que conquistou o Hebron dele, o monte de Deus. Então, aí eu, juntando da mesma forma com a campanha, né? Que é semear, Deus me deu essa palavra, não para trazer para a igreja algo que diga assim, que nós estamos somente colhendo coisas da carne, mas para nós, que nós pudéssemos entender que semear com Deus não é só semear coisas boas. Muitas das vezes a gente vê irmãos, homens de Deus, pregadores, chegam aqui e é muito fácil, a igreja vai concordar, eu creio em nome de Jesus, que é muito fácil chegar aqui e dizer, semeie porque você vai colher. Semeie que esse é o ano da tua semeadura e você vai colher o ano da colheita. 2015 o ano da colheita e você vai colher sua bênção. Mas a palavra do Senhor, ela abre um leque sobre semeadura. Ela não fala somente que eu vou colher, vou plantar e vou colher coisas boas. Ela não fala só isso. Plante que você vai colher. Tanto que essa palavra no livro de Gálatas, ela deixa claro sobre a lei da semeadura.
Então, essa palavra que falou o meu coração veio de uma forma diferente. Não que nós vamos só plantar e dizer, Senhor, vou colher coisas boas, bênçãos materiais, bênção sentimental, bênção financeira, bênção física, não. Mas ela vem nos trazer que para tudo na presença do nosso Deus existe um preço a pagar, né? E acho que a igreja já entendeu um pouquinho, eu gosto de ir mais por esse caminho, né? Eu prefiro ir pelo caminho mais difícil. É para a glória do nosso Deus e para abençoar nossas vidas. Eu sempre gosto de ir pelo mais difícil. Eu não gosto de chegar aqui e dizer, plante que você vai colher. Não, eu prefiro ir na parte que o Senhor diz que eu tenho um preço a pagar para colher aquilo que eu tenho plantado. Eu prefiro porque eu sei dessa forma que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Um Deus de poder, de grandeza, de soberania, mas ele não é injusto. Então, ele não sendo injusto, ele jamais vai permitir que eu venha dizer para você e para mim mesmo que eu vou colher só coisas boas, que é o meu ano 2015, né? Se eu não plantar, eu não vou colher. A palavra do Senhor já nos garante, né? Então, assim, trazendo para o nosso dia de hoje, para a nossa vida, a palavra do Senhor fala sobre 2 tipos de frutos, né? 2 tipos de maneiras de plantar. A Bíblia fala, e ela é clara, que se eu plantar na carne, eu vou colher as corrupções desse mundo. Se eu plantar na minha carne os desejos, as vontades, e eu fizer somente aquilo que é minha vontade carnal, a palavra do Senhor diz que eu vou ter como colheita coisas carnais. Mas ela também, da mesma forma, nessa justiça do nosso Deus, ela diz que se eu plantar coisas espirituais, eu vou colher coisas espirituais, que vem acompanhado com as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, nessa noite, não num ato de acusação, mas sim de encorajamento, para a minha vida e para a tua vida, a palavra que eu tenho para essa noite é te encorajar a plantar as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Porque aquele que planta as coisas do Espírito vai colher do Espírito e vai colher também a vida eterna, como foi falado aqui. Porque a palavra do Senhor ela é clara e diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Ou seja, vamos fazer sempre o bem, plantando no Espírito, que a palavra já diz, se não desfalecer, né? Aí agora parando um pouquinho, se nós não desfalecermos, vamos colher, né? Se não desfalecermos, aquele homem, aí eu vou trazer um pouquinho, já foi pregado aqui dia 31, mas só para a igreja ver que há um preço a pagar mediante uma forma que a gente quer receber algo da parte do nosso Deus. E ali aquele homem, né? Homem de Deus, Caleb, a palavra do Senhor diz, a igreja já conhece. Ele tinha 40 anos quando ele subiu à terra para olhar e espiar com 12 homens. A palavra do Senhor diz que ele tinha 40 anos. Quando ele olhou aquela terra, 10 espias disseram que a terra era impossível dela ser conquistada. Mas 2 pessoas que foi Josué e Caleb disseram assim, com certeza nós temos condição de possuir essa terra sim. Então aí entra a forma da visão. Aí onde eu quero chegar para que a gente possa fazer juntar o que tem a ver colher com a história de Caleb. A palavra do Senhor diz que esse homem veio a colher justamente por causa da visão que ele teve. Um homem que não olhou para a dificuldade que estava cercando a sua vida. Naquele momento a palavra do Senhor diz que eram 12 espias. 10 trouxeram a má notícia, mas 2 homens falaram, subamos e possuamos. E ali na palavra do Senhor vai dizendo, aí o porquê que eu quero trazer isso para a igreja? Porque nós vemos aqui, muitos dizendo assim, esse é meu ano de colher, esse é o meu ano de 2015 que eu vou colher. Mas assim o Senhor falou forte ao meu coração, algo assim tremendo. Aí eu tenho ouvido a igreja, vou ser um pouquinho mais claro para a igreja entender nessa noite e receber a nossa bênção. Não deixe o inimigo fazer você perder a sua bênção, não. Olhe para o Senhor, glorifique a Deus aí no seu lugar, porque ele já caiu por terra em nome de Jesus. Ele é um derrotado e o Senhor sabe de todas as coisas. E assim, a palavra do Senhor diz
que aquele homem, que um dia, como eu falei ainda agora, né, que eu estava querendo dizer, da pessoa que diz, foi falado sobre 2015, o ano de possuir a terra. Aí eu fiquei pensando assim, dentro de mim, Senhor, o ano é o ano de Hebron, é o ano da conquista da terra, né? Caleb foi lá, cobrou e falou, dá-me esse monte, era de direito dele. Aí eu pensei assim, para trazer essa palavra hoje para a gente, Senhor, será que nós temos a mesma autoridade? Foi assim que eu pensei. Quantos estão dispostos a pagar o preço que Caleb pagou para receber a terra prometida? A bênção, a vitória. Então, às vezes, onde eu quero chegar para a igreja entender que não é de qualquer maneira que nós vamos receber a bênção vindo da parte do Senhor. Nós temos que plantar para poder colher. E a palavra não nos engana. Se não plantarmos como Caleb, não tem como receber como esse homem de Deus. Então eu queria te encorajar sim e dizer para você, nós somos capazes de plantar e colher sim, mas se colhermos no Espírito, como esse grande homem de Deus, e a Bíblia, ela é repleta de coisas, de homens e mulheres de Deus que foram guerreiros e não deixaram que o inimigo viesse fazer com que eles olhassem para a dificuldade, mas sim eles queriam possuir a terra. E ali a palavra do Senhor fala sobre plantar, mas ele diz que aquele que plantou não sentou e ficou esperando a semente crescer, plantou e ficou vigiando aquela semente. Então a palavra de Deus perfeita, ela diz que nós temos que plantar, mas nós não temos que baixar a nossa guarda, não temos que fingir que nada está acontecendo. E assim é para a minha vida, é para a tua vida. Hoje eu planto, amanhã eu vou colher. Mas uma coisa é certa, se eu plantar para a minha carne, eu só vou colher coisas da carne. Então a igreja, ela não pode ficar enganada. Até porque não é a diaconisa Roseli que está falando. A palavra do Senhor diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Então é a palavra que fala, não sou eu que estou falando. A palavra do Senhor diz que do Senhor não se zomba. Então ele não deixa escarnecer, ele não deixa zombar. Ou seja, se você quer saber por que o Senhor não deixa zombar, porque nós vemos, igreja, palavras duras, duras sim. Nós vemos muita gente querer colher onde não plantou. E muitas das vezes a gente vê homens e mulheres de Deus dizendo assim, vai lá que você vai colher, faz isso porque Deus é contigo, é o teu ano de colher. Mas o nosso Deus diz que se eu não plantar, eu não vou colher. Então que nós possamos receber nessa noite essa palavra sobre semear, que nós possamos verdadeiramente semear no nosso coração, desejo, Senhor, esse é meu ano sim de colheita, mas eu vou vigiar a semente que eu coloquei, eu não vou baixar minha guarda, eu não vou olhar para o meu inimigo, eu não vou olhar para as incertezas, eu não vou olhar para a insegurança, eu não vou olhar para as coisas que batem à minha porta e querem me tirar a atenção. Porque é assim que aquele homem de Deus, aquele servo de Deus, conquistou a sua terra prometida. Porque aquele homem, a palavra do Senhor diz, que ele com 85 anos, ele teve lá com 40, quando ele chegou com 85 anos, ele foi cobrar a sua bênção. Mas ele pôde dizer para aquele servo de Deus assim, dá-me esse monte, e era de direito, e ele falou assim, eu estava com 40 anos, hoje eu estou com 85, mas a minha força é a mesma, a minha alegria é a mesma. Será que nós teríamos capacidade de esperar 45 anos por uma bênção? Muitas das vezes, pode perceber, igreja, a gente não quer esperar uma bênção por um ano, por um mês, por 15 dias. Às vezes as coisas que vêm no nosso caminho, aí você olha assim, 45 anos, ele não passou por nada, né? Alguém acredita que ele não passou por nada? Com certeza muitas barreiras, e não foram poucas, não são as nossas lutas, né? Como domingo foi pregado aqui pelo nosso pastor sobre Jó. Isso aqui não é um livro de história, é um livro para a nossa vida. Então Jó, Caleb, Josué, Davi, esses homens de Deus não é diferente de nenhum de nós. Ou melhor, para o dia de hoje, né? Nós não somos diferentes desses homens. A palavra é a mesma, que nos ensina a conquistar a terra prometida. O direito é nosso, a bênção é tua, o poder de Deus desce sobre a nossa vida, mas nós temos que vigiar a nossa semente. Temos que olhar para o nosso Deus como um Deus que não é um Deus de qualquer maneira, que vai dizer, Senhor, dá minha bênção, mas o que nós temos feito para plantar?
Será que nós temos dado ao Senhor essa honra toda para chegar para Ele e dizer, agora é o dia da minha colheita, Senhor? Mas muitas das vezes estamos semeando na carne, queremos colher no Espírito. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é justo. E conforme a minha plantação, vai ser a minha colheita. Então, só para não ficar também só nas minhas palavras, voltando aqui, no Gálatas 5, você só vai virar uma página. Gálatas 5, versículo 16. Se a igreja não ouviu falar ainda, acredito que sim, né? Essa palavra muito forte vai falar o nosso coração. E é para nós, é uma palavra até mesmo para nossa reflexão mesmo nessa noite. A palavra que o Senhor me deu foi uma palavra de reflexão. Gálatas 5, versículo 16 diz, né? Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro que já disse outrora e preveni, não herdarão o reino de Deus quem as tais praticam. Mas aqui a palavra do Senhor mostra o nosso Deus muito justo. No versículo 22 ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne e as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu gostaria de deixar, essa palavra foi falada, né? Você vê que a gente leu o que semeia na carne e o que semeia no Espírito. E depois a gente veio para os frutos, né? Esse aqui é o resultado do fruto de que cada um, como nós estamos vivendo na presença do nosso Deus. Então aqui, igreja, para que a gente possa fazer uma reflexão nessa noite da nossa própria vida, na presença do Senhor, para que a gente possa sair daqui hoje abençoado, acreditando, Senhor, verdadeiramente, não existe só o pecado de adultério, de matar, de roubar e de se prostituir. Não são 4 os pecados que o Senhor deixou. Existem vários aqui, e a palavra do Senhor diz que aqueles que praticam tudo isso aqui que está escrito, estão vivendo obras da carne. E não é possível alguém que vive obras da carne colher fruto do Espírito. Não é possível. Então, aquele que sabe que se semear na carne, vai colher na carne, não tem como dizer que eu vou semear na carne e vou colher no Espírito. É impossível, né, igreja? Eu creio que a igreja está entendendo, uma igreja que não estão dando glória a Deus, mas é uma palavra para te abençoar, para você sair daqui hoje e dizendo assim: Senhor, será que eu estou praticando as obras da carne? É para isso mesmo, porque a palavra do Senhor é palavra de confronto, para que a gente venha receber a nossa bênção, é uma palavra de vitória dessa forma mesmo, porque o nosso Deus diz que ninguém escarnece dele, ninguém zomba dele. Então é ele que está falando, né? É a palavra que está dizendo que aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então que nós possamos sair daqui hoje encorajado em Deus, no Senhor, a plantar frutos no Espírito, olhar para o nosso Deus e dizer: Senhor, eu te honro, porque tu és digno de toda honra, todo louvor e adoração, e toda obra da carne eu vou jogar por terra da minha vida, vai ser repreendido em nome de Jesus, para que eu possa conquistar a minha terra prometida, a minha bênção, o meu Hebron, porque o Senhor vai te abençoar sim, vai me abençoar sim, mas desde que eu me coloque na posição que Ele quer. Porque muitas das vezes queremos a bênção do nosso Deus, mas não estamos dispostos a colocar na posição que o nosso Deus nos pede, né?
Muitas das vezes pensamos que vamos fazer uma coisinha aqui, outra ali, que a igreja possa perdoar, mas para você sair daqui muito bem abençoado, para a glória do nosso Deus. Eu creio que aquele que é do Senhor vai acreditar que hoje, Senhor, eu tiro as obras da carne da minha vida e vou viver pelo Espírito, porque o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito de Deus há liberdade. Não tem como viver a obra da carne e ser liberto. Não tem como viver obras que o inimigo coloca na nossa vida e ter libertação. Porque a palavra do Senhor diz, só vamos colher aquilo que plantamos. É necessário plantar sim, mas é necessário colher quando plantamos no Espírito. E às vezes, igreja, é como eu falei ainda agora, a palavra é dura, ela é forte, mas é a palavra do Senhor que nos manda e deixou como mandamento. Deus não deixou só bênçãos. Se eu perguntar assim para cada um aqui, eu sou a primeira da fila, né? Quem não tem problema, eu sempre costumo falar quando eu trago aqui a palavra, eu digo, eu sou a primeira, nós temos problemas, dificuldades, saímos daqui, com certeza, cada um de nós saímos daqui, deixamos alguma coisa na nossa vida, algo que nos fere, algo que dói, lá no profundo, tem gente, eu creio aqui dentro, que tem problemas graves, problemas sérios, eu sempre costumo falar isso, e não é dizendo assim, receba a sua conquista, receba a sua vitória, que somente isso, para dizer que o nosso Deus é só um Deus que vai dar aquilo que eu quero. É, Senhor, me dá minha bênção, vim buscar minha bênção, vim buscar minha vitória. Senhor, é o dia da minha vitória, receba a sua vitória. Como está sendo pregado aí fora, que a gente sabe ver muito bem isso, se nós formos olhar algumas igrejas, é exatamente isso, mas existe, não generalizando ninguém, nem olhando para quem está pregando dessa forma, existe uma lei, a palavra do Senhor diz, a lei da semeadura, mas muitos só pregam assim, só bênção, receba a sua bênção, receba a vitória. Eu prefiro dizer, Senhor, eis-me aqui plantando para colher. E no momento de dificuldade, que bater a minha porta, eu vou poder dizer, Senhor, eu sei que Tu é comigo. Eu sei que eu vou vencer essa batalha. Eu sei que é mais uma luta que se levantou. Mas eu estou aqui, Senhor, plantando, porque eu não vou perder a minha colheita. E no dia da colheita, você vai ser mais que vencedor, sim, abençoado, e vai receber a sua vitória, sim. E como eu sempre costumo falar sobre vitória, receber a vitória não é ser vitorioso em todas as áreas da nossa vida. Receba a vitória, vitória. A vitória nada mais é do que uma vida abundante na presença do nosso Deus. Como a prosperidade também não é dinheiro, né? Tem pessoas que acham que prosperidade é ter dinheiro, é ter carro, casa. Não, a palavra do Senhor, ela não nos engana. Eu vou plantar no Senhor, mas eu vou colher mediante a minha fé, aquilo que eu depositar diante do meu Deus, diante do Senhor, eu vou colher, porque a bênção, a vitória não é prosperidade, é estar em paz com o nosso Deus. E para você ver, para não ficar nas minhas palavras, a palavra do Senhor diz que quem vive pelo Espírito não está sobre a lei. Porque aquele que faz a vontade de Deus, não existe lei sobre ele, acusando, dizendo o tempo todo, olha como você está errado, olha como você errou. A palavra do Senhor diz que para quem vive no Espírito não precisa. E pode perceber, igreja, se não é uma realidade nossa, que a gente pode ver, aquele homem de Deus, aquele servo de Deus, eu creio que aqui tem muitos, os irmãos, né? Não é para agradar os irmãos não, mas eu creio que tem servos do Senhor. Já percebeu? Não precisa ninguém mandar fazer nada. Nós olhamos ali para a palavra de Deus, cumprimos ela. Não existe lei sobre a nossa vida quando cumprimos a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que quem não anda debaixo da lei de Deus está sobre uma condenação. Então que nós possamos verdadeiramente não querer a condenação da carne, as obras, as corrupções da carne. Que nós possamos verdadeiramente plantar no Espírito Santo de Deus, que vale mais a pena. Saber que o nosso Deus está disposto a estender a mão para nós, mas Ele só vai estender a mão para cada um de nós quando Ele ver, nós dizemos para Ele, Senhor, eu vou plantar, mas eu te peço força para estar na Tua presença, para vigiar os meus passos, porque aqui também eu até anotei algumas coisas aqui também, eu lembrei agora, vigiar os passos. A palavra diz que a maneira de plantar na carne, nós pensamos que é só plantar na carne, são coisas que foi lido até mesmo aqui na palavra, mas até nos pensamentos,
nas atitudes, fazer coisas que desagradam a Deus, que aos nossos olhos são coisas muito pequenas, coisa mínima. Meu Deus não vai ligar para isso, o meu Senhor não vai ligar para isso, né? É assim que nós às vezes agimos, nas coisinhas pequenas da carne, e a gente diz assim para o Senhor: ah, Senhor, isso aqui o Senhor vai passar desapercebido. E aqui, mais abaixo adiante, eu escrevi aqui: através dessa minha atitude, eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu entristecendo o Espírito Santo, eu não vou estar bem com meu Deus. Mas sempre é momento de voltar atrás. Sempre é momento de olhar e fazer até uma pergunta mesmo para a igreja. O que você tem plantado até hoje, né? Não é uma pergunta de pregador, de pregadora. O que nós temos plantado até hoje? Eu vou falar melhor, você não, nós. O que nós temos plantado até hoje? Hoje ainda é dia de sair daqui e começar a plantar no Espírito. Porque se nós até hoje estamos plantando na carne, vamos começar a plantar no Espírito para que venhamos receber as bênçãos do Senhor, a nossa vitória, a nossa parte em Deus. Então, nunca vai ser tarde para o nosso Deus, nunca vai ser difícil para o nosso Deus, só há impossível para nós mesmos. Não importa o tempo que venha a ser na nossa vida, importa plantarmos e dizermos: Senhor, hoje eu planto, porque eu vou colher. Eu creio que o dia da minha colheita vai chegar. E assim, com certeza, nós vamos conquistar um monte tão desejoso por cada um de nós, que às vezes é difícil. Aquele monte, né, uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. A palavra do Senhor diz que aqueles homens de Deus olharam com um olhar diferente, tiveram o direito deles, porque ele não baixara a sua guarda. Então, sempre que alguém, ou um servo de Deus, ou alguém for falar algo da parte do Senhor para você, sempre vai ter vindo a lei da semeadura vai sempre vir de acordo com uma lei diante do nosso Deus. Porque o nosso Deus vai nos pedir conta de tudo aquilo que nós fizemos. Um dia, a palavra fala que um dia o Senhor vai nos pedir conta. Mas também na presença do nosso Deus, no dia de hoje, para que nós possamos ser abençoados, existe essa regra. Então, que a igreja possa acreditar que o nosso Deus é um Deus, sim, vamos colher, mas nós vamos colher somente se plantarmos no Espírito. Que nós não possamos plantar as obras da carne, que a gente possa sair daqui hoje acreditando que você não veio mais numa noite de quarta-feira para receber bênção. Com certeza, nós entramos por essa porta, estamos aqui dispostos, sim, a sair daqui com a nossa vitória, a vitória na família, na prosperidade, na casa do lar. Mas todos aqueles que um dia estão colhendo algo, pode ter certeza, que nós venhamos plantar diferente, que o nosso plantar não seja mais como estamos plantando, mas se já estamos plantando no Espírito, que nós possamos continuar plantando novamente, porque o nosso Deus é um Deus de bênção, que continua nos abençoando mediante a nossa entrega. Se você já se entrega para o Senhor, com certeza você já está sendo abençoado, e o Senhor tem vitória para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. E nessa noite, Ele está olhando para o teu coração. Muitas das vezes eu posso chegar aqui e trazer uma palavra para você e dizer sobre as obras da carne e fruto do Espírito, mas eu não conheço a sua vida. Então eu estou deixando a palavra do Senhor, porque o nosso Deus, Ele trabalha com sim, sim, não, não, né? E Ele ainda diz que o que passar disso é do maligno, né? A palavra do Senhor fala para a igreja nessa noite, que o nosso Deus não é o Deus de não sei, será, talvez. O nosso Deus é um Deus de sim e não. Aí você olha aqui a palavra da semeadura, ela diz que nós temos que plantar no espírito ou na carne. E depois vem aqui no capítulo 5, fala sobre as obras que vamos colher mediante essa plantação. Então ela é perfeita, não há sombra de dúvida na presença do nosso Deus. Deus não é Deus de meio termo. Eu posso colher coisas boas na presença do Senhor, mas eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Nós podemos fazer o que quiser da nossa vida, mas nós vamos colher as consequências do que estamos fazendo. É uma regra para a palavra do Senhor, e é para aquele que quer viver na presença do Senhor. E somente vai viver isso, concordar com tudo que está escrito, aquele que ama o Senhor e que sabe que existe uma lei da semeadura nessa terra. Então, que a igreja possa receber
da parte do Senhor, que nós possamos não sair daqui da mesma forma que entramos. Eu creio em nome de Jesus. Se já tem alguém aqui que já plantou no Espírito Santo, tem plantado, que você possa ser mais abençoado ainda, creia, você vai sair daqui com a tua bênção. Mas se essa palavra se encaixou na tua vida, que ainda falta muito, Senhor, ainda falta ser tirado, Senhor, ainda tem coisas ainda que está me afastando da tua presença, está me tirando a graça, que nós possamos também, ainda é noite, ainda é dia, de dizer, Senhor, tira de mim. Porque muitas das vezes é muito fácil trazer uma palavra dessa e somente dizer assim: escolha colher fruto do Espírito ou escolha colher da carne. Mas nós também temos que ensinar que é possível na tua vida pedir ao Senhor nessa noite e dizer: Senhor, eu me encaixo dentro dessa palavra, então tira de mim, me ajuda. Porque nós temos que entrar na casa do Senhor com propósito. É falado o tempo todo aqui dentro que nós não somos religiosos, né? A palavra do Senhor combate a religião o tempo todo. E o que vem a ser uma religião? A religião é exatamente essa: é achar que eu vou rezar e o Senhor vai mandar a bênção do céu. Hoje eu vou lá receber minha bênção, hoje eu vou receber minha vitória. E aquele que não é religioso sabe que existe a lei da semeadura e que existe um preço a pagar. E quantos estão dispostos a pagar? Quantos estão dispostos a ser como Jó, a ser como esses homens de Deus, como Caleb, que não olhou para a situação? Quantos estão dispostos a colher, sim, plantar no Espírito, para colher também no Espírito e poder ver a nossa casa abençoada, a nossa família, o nosso trabalho, as obras das nossas mãos, e saber que ainda que Ele não abençoe as obras das nossas mãos, Ele é Deus na nossa vida, e ainda que Ele não faça, Ele é Senhor e deixou aqui algo para nós seguirmos. Então é importante que a igreja venha entender que existe uma lei da semeadura. Então que a igreja possa sair nessa quarta-feira, no dia de hoje, acreditando, que eu creio que vai ter outros homens e mulheres de Deus, vai trazer aqui a outras partes, porque a Bíblia ela tem um leque de situações que fala sobre plantar e colher. Mas o Senhor falou comigo dessa forma, que a igreja possa receber, porque se Ele falou comigo dessa forma, a palavra diz que ela corta aí, corta aqui. A primeira pessoa a viver isso e a trazer para a vida sou eu. Não para trazer para os irmãos e dizer: você não está vivendo assim. Eu primeiro vivo, eu primeiro olho se eu estou me encaixando nisso e me conserto com meu Deus. Ou até mesmo digo: Senhor, eu estou na bênção, como eu creio. Se você estiver na bênção, já vivendo no Espírito, viva no Espírito. Mas se estiver agindo com obras da carne, que nós possamos nessa noite, eu e você, como a palavra cortou aqui primeiro e depois foi para você, nós possamos dizer: Senhor, é noite de conserto na Tua presença, é noite de olhar para o Espírito Santo de Deus, para não satisfazer a vontade da minha carne, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que mortificar a nossa carne. A Bíblia diz: mortifica os nossos membros, porque às vezes queremos fazer as coisas da nossa maneira, é da minha forma, é como eu quero, não importa o que fizeram comigo, é assim que eu quero. O nosso Deus não trabalha dessa forma. Nosso Deus trabalha dando o braço a torcer nos frutos do Espírito. E só recebe a vitória aquele que dá o braço a torcer em Deus. É no Senhor que nós damos o braço a torcer. Porque nós vamos ser mais que vencedor quando olhamos e dizemos: Senhor, eu estou perdendo aqui na terra, mas eu vou ganhar contigo no céu. Vale mais ter o meu nome escrito no livro da vida do que ganhar aqui na terra. Então que nós possamos acreditar que as obras da carne não vão ser maiores do que o fruto do Espírito na nossa vida. Que nós venhamos plantar no Espírito, plantar na presença do nosso Deus para colher as bênçãos do Senhor e ver pessoas do nosso lado sendo abençoadas, amigos, irmãos, parentes, vizinhos, coisas acontecendo no nosso meio. Pode perceber, igreja, até aproveitando algo que veio aqui na minha mente, fresquinho assim, pode perceber, aquele que planta na carne, muitas das vezes, ainda que diga que não, vive uma vida amarrada. Porque o Espírito Santo é liberdade. O Espírito Santo, quando alguém é liberto, por mais que aos olhos do homem ele está perdendo, para muitas pessoas aquele ali está fazendo aquilo ali, gente, ele é um bobo, ele é isso, ele é aquilo, ele está perdendo isso, ele está perdendo aquilo.
mas ele está ganhando no céu, está ganhando com Deus no céu, e na glória o Senhor vai fazer essa diferença e vai dizer: olha, meu filho, você já quis receber ali na terra com as obras da carne, então não é direito seu mais receber aqui no céu. Então que nós possamos mortificar as obras da carne para ganhar com o nosso Deus, porque vai haver diferença sim. Assim como a palavra perfeita sempre tem o lado bom e o lado mal, que o nosso Deus é justo, como eu falei ainda agora, vai haver diferença naquele grande dia. E aquele que fez a vontade da sua carne já ganhou aqui na terra. Então não tem como cobrar nada do Senhor no céu. Que nós possamos verdadeiramente acreditar que o nosso Deus é vivo, poderoso, está aqui. A igreja, fique de pé, vamos orar ao nosso Deus nessa noite, porque já foi falado aqui da parte do Senhor. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Não tem como estarmos aqui somente trazendo bênçãos e dizendo: vamos ser vencedores, tudo é bênção, só vitória. Isso aí é um conto que está sendo falado lá fora. Na presença do nosso Deus é dias mesmo de lutas, de batalhas, de guerra. E todos esses homens e mulheres de Deus que um dia tiveram o seu nome aqui escrito nessa palavra, não foi para a honra e glória do nome deles, mas foi para honrar o seu Deus, porque acreditavam que existia um preço a pagar. Enquanto o mundo, eu fiz até um pouquinho assim um estudo, igreja. Aí nesse estudo dizia que enquanto o mundo celebrava, o mundo não, naquela época, né, no deserto, o povo veio cativo do Egito, veio da prisão, Deus tirou eles da prisão, saíram do Egito, mas a Bíblia diz que enquanto eles celebravam, pecavam, viviam obras da carne, corrupção, Caleb estava plantando a sua semente. E todo homem e mulher de Deus, que enquanto muitos estão aproveitando, está ali vigiando a sua semente, não tem como não chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, agora é meu dia da colheita, o nosso dia vai chegar, o teu dia vai chegar, mas é necessário vigiar a semente. E assim a palavra diz que enquanto muitos aproveitavam, aquele homem estava ali vigiando, porque foi feita uma promessa para ele. Na hora certa ele soube cobrar, na hora certa ele soube chegar ali e dizer: agora sim, dá-me esse monte. E nós possamos dizer para o nosso Deus, ano de 2015, ano de Caleb, mas nós possamos dizer para o nosso Deus: Senhor, dá-me esse monte, mas é direito meu, Senhor, porque olha aí o que eu tenho feito. Olha, Senhor, que eu tenho abrido mão. Senhor, olha como eu tenho estado na tua presença. E como eu de costume eu sempre falo, não por barganha, porque o nosso Deus vê o coração. Se o coração está na barganha de receber, ou se o coração é dele e fazemos por amor e gratidão a ele. Que nós possamos ter o nosso Deus como soberano, isso basta. Que nós não possamos fazer barganha com o nosso Deus, mas isso basta ele ser Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Nessa noite, você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Eu te encorajo a meditar nessa palavra e fazer uma reflexão, sim. Senhor, como está, Senhor amado, a minha semente? Senhor, que eu não possa dizer: Senhor, eu estou aqui para conquistar, mas eu estou aqui para continuar plantando. As lutas, Senhor, têm vindo contra a minha vida. O inimigo tem sido forte, gigante. Aquela terra era terra de gigante, mas a palavra do Senhor diz que aquele homem de Deus não olhou para isso, e no final a terra teve paz. Que você receba nessa noite a sua vitória. Nós vamos orar ao nosso Deus, e o Ministério de Louvor vai entrar com uma canção, que você possa aproveitar esse momento de louvor e adoração, orar ao nosso Deus, entregando na mão dele toda a sua dificuldade. Senhor, me ensina a viver pelo Espírito. Se o Senhor é Espírito, a palavra do Senhor diz que há um contraste entre o Espírito e a carne. Os dois são opostos, meu Pai. Como posso eu crer num Deus Espírito e fazer obras da carne, Senhor? Nós temos que viver, Senhor amado, no Espírito Santo e acreditar, Senhor, que o Senhor está conosco, nos dando força, nos levantando e mostrando a tua graça sobre nós. E o Senhor vai dar graça para nós vivermos no Espírito Santo. Que a igreja receba nessa noite a sua bênção. Não saia daqui sem a sua bênção, para a glória do nosso Deus, que Ele é Deus que não despede ninguém de mão vazia. E nessa noite, a noite de entregar na mão do Senhor as nossas vidas, de dizer: Senhor, me ajuda a plantar. E
colher no momento certo. Porque o dia da colheita vai chegar sim. 2015, o ano de Hebron. Mas é importante nós olharmos para essa palavra com mais carinho e atenção, para a glória do nosso Deus.